Olá, sejam muito bem-vindos ao Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Desde já eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e marque o sininho para receber mais notificação a respeito do canal. E vamos ao que interessa. Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Oi, tudo bem? Raimundo Oliver aqui. Por que sair da esfera? Quando eu comecei a minha carreira no mercado de trabalho online, eu criei vários e-books em PDF e alguns temas foram meio exagerados no começo e alguns outros eu até tive que mudar com o decorrer do tempo. O título dos e-books, mas o sair da esfera já era algo que me acompanhava há muito tempo. Eu associava esse sair da esfera com relação à realidade que eu estava, que eu me encontrava, sair daquela situação e ir para uma situação melhor. Então, quando eu ouvi essa, essa frase a primeira vez, eu confesso que eu escutei aí uma dessas palestras através de um canal, né? Um canal na internet. Então, eu ouvi essa frase a primeira vez, sair da esfera. E toda a contextualização que foi sendo dada para essa frase, né, para esse tema, era algo que me surpreendeu, é algo que me, né, que é algo que me surpreende até hoje, ou era algo que me surpreendeu naquele momento, porque eu fazia essa comparação, ou seja, eu fazia essa alusão ao que eu estava vivendo. Eu fazia essa alusão ao que eu estava vivendo, ao processo que eu estava vivendo e que eu queria mudar, né? Que eu queria mudar, que eu queria sair da realidade, a realidade que eu estava e queria mudar, queria fazer algo diferente. E é certo que assim, eu não queria no começo, eu até pensava de que o processo era fácil, entende? O processo que eu digo assim, o processo de entrar, né, nesse mercado de trabalho, eu achei que era fácil, eu achei que não era tão complicado. Mas com o tempo eu passei a perceber que é complicado, né? Que é complicado, que exige tempo, que exige renúncia, tem de algumas coisas que você deixa de fazer para poder você se dedicar de uma certa forma integralmente a esse contexto, a essa realidade nova. Então assim, eu acredito que foi por isso que eu pensei para no começo, né, eu confesso que eu pensei em fazer novamente um outro PDF, mas eu vejo que até mesmo pela minha realidade que de um certo tempo para cá as pessoas elas se prendem muito à questão do tempo, ou seja, elas se prendem muito à questão do tempo, elas perdem muito tempo. Então assim, não é todo mundo que vai ter tempo para fazer uma leitura. No caso às vezes quando eu me prendo fazendo uma leitura, eu leio, né? Eu procuro ler 3, 4, 5 ou até mais livros e fora, tirando os PDF, eu procuro ler uma gama de assuntos, né? De livros, tanto no contexto online, no contexto
online, como no contexto, né, de edição mesmo, ou seja, no papel. Entende? Atualmente eu terminei de ler um tema agora há pouco, né, e já comecei outro. Estou lendo também um tema na área espiritual. Isso é para dizer que assim que quando me veio essa questão do sair da esfera, eu pensei em fazer um outro PDF, eu pensei em escrever, entende? Mas aí eu fiquei pensando tanto na questão da perca de tempo, não que eu não queira fazer uma coisa que eu pensava lá, não que eu não queira fazer uma coisa especial, uma coisa um, né, um e-book que realmente vai de encontro, né, que vai de encontro né, ao seu interesse ou ao meu interesse, aquilo que realmente está dentro, né, do meu contexto, daquilo que eu tenho lutado, daquilo que eu tenho batalhado. Não que não seja isso, que vá fazer uma coisa de qualquer jeito, não. Mas quando eu pensei nessa questão do título, sair da esfera, era justamente para fustigar não só o meu juízo, mas também o juízo, né, o seu juízo, você, né, que está aqui comigo, de olhar para a esfera, de olhar para a esfera, né, a esfera que você vive, a redoma que você vive, entende? Se precisa de uma mudança, se precisa sair, é tipo aquela questão lá, né, que a gente vê do cordão umbilical. Será que não está na hora de você cortar o cordão umbilical e sair dessa esfera, ou seja, sair dessa realidade, a realidade que você vive, tende limitada? Eu penso dessa forma, no caso de uma certa forma, quando eu saí da realidade que eu me encontrava, eu saí da esfera. A minha esfera era uma esfera muito limitada, ou seja, é, de pessoas que, até mesmo pessoas que viviam ao meu redor, que era como que determinavam o que eu podia e o que eu não podia. Entende? Ah, você tem que ser desse jeito. Ah, você tem que se vestir assim. Ah, você tem que cortar o cabelo. Ah, você isso. Ah, você aquilo. Ah, você não pode ganhar 5 vezes, 10 vezes mais do que você ganha hoje. Você só pode ganhar uma vez e pronto. Ou seja, era esse contexto que eu via essa questão de sair da esfera. Aí eu disse, não, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever algo nesse sentido. Sair da esfera, tem que sair dessa esfera, sair dessa, dessa mediocridade, entende? Que impõe, que determina. Ai, você só pode sair se for de verde. Ai, você só pode sair se for de vermelho. Não, tu só pode sair se for de amarelo. Ou seja, nunca que tinha um colorido, nunca que era uma coisa, vamos dizer assim, diferente. Sempre tem que ser aquela mesmice, entende? Me prender a pessoas que muitas das vezes ditavam o que eu podia e o que eu não podia, entende? Você não pode isso. Ai, você não pode ser alegre aqui. Ai, você não pode sorrir. Então assim, eu me vi na necessidade de, quando eu me deparei com o mercado de trabalho online, eu vi muito essa questão, eu vi muito essa realidade entrar em choque. Essa realidade, a realidade que você que você vive, a realidade que você vive, entrar em choque com a realidade que precisa ser transformada, com a realidade que precisa ser diferente, até mesmo para você obter os resultados, para você
dá o passo a mais, entende? Você se prende aquela redoma, você se prende àquela esfera, você se prende àquele círculo, entende? Que é como que uma pessoa chegasse para você e traçasse um círculo ao teu redor e dissesse: olha, você não pode sair desse círculo, entende? A mãe, a mãe lá diz para a criança: eu vou riscar aqui no chão um círculo de giz e você não pode sair desse círculo. Entende? Porque o desafio que tem fora dele, os medos, né, o que você vai encontrar fora é perigoso. Você não pode se arriscar. Então, assim, eu via muito essa questão de sair da esfera dessa forma. Coisa limitada, pensamento limitado, entende? Palavras, né, contextos, palavras limitadas que, que a pessoa ela, ela, ela se limitava, por exemplo, ela não sabia pronunciar uma palavra e ela se limitava a pronunciar aquela palavra mesmo, o conhecimento já chegando nela, já chegando na mente dela, ela se limitava a dizer aquela palavra errado e ela achava aquilo engraçado e nunca se desafiava a buscar a pronúncia daquela palavra verdadeiramente como aquela palavra deveria ser pronunciada. É algo desse tipo, tá entendendo? Algo nesse sentido de do sair da esfera, por isso que eu abracei essa questão do sair da esfera dessa forma. Você sair da esfera, quebrar essa redoma que existe ao seu redor, de que as condições no qual você foi criado, ou os estudos que foi apresentado para você, ou até mesmo seus familiares, às vezes por uma super proteção, quer lhe proteger, você não você não se vê saindo dessa esfera, entende? Você não se vê, no caso eu não me via saindo da esfera, aquela realidade de que é só aquilo mesmo e pronto, né? Se contente com isso. Ou seja, não, o meu pensamento era o seguinte, e é o seguinte: não, eu não devo me contentar só com isso, entende? Eu quero mais, entende? Eu quero mais. É como é, é como lá aquela história, né, da criança que era criança e, e o pai, quando ele era criança, o pai deu um aviãozinho de papel. Aí quando ele virou adolescentezinho, o pai deu um avião, né, de brinquedo, fez lá, mandou fazer um avião de brinquedo, aqueles avião, né, não sei se você já viu, uns aviãozinhos que faz de alumínio, que faz de fulande, e ele tem um barbante, e, e no final do barbante tem um pequeno mastro, ou seja, tem uma pequena vara, e aquela adolescente ele roda, ele gira, e aquele avião voa. Aí quando aquele menino, aquele adolescente, ele se tornou adulto, o, se tornou adulto, começou, né, uma carreira, isso, aquilo, outro. O pai percebeu que aquela criança gostava muito de avião e deu um avião, né, fabricado de montar peças, ou seja, ele monta aquelas peças e forma aquele avião, forma aquele caça, forma aquele helicóptero, e aí dá aquele adolescente, ele gosta, ele guarda na estante, ele monta aquele coisa. Aí, ou seja, só que no pensamento dele, tem na vida dele, ali, na trajetória da vida dele, ele vai pensando, ele vai visualizando que o avião de verdade, como um avião funciona,
entende? As turbinas, entende? As turbinas, a hélice, entende? O helicóptero, quantas pessoas aquele avião ele, ele, ele leva na vida real, entende? Ele suporta, quanto avião ele leva, quanto de carga aquele avião ele coisa, ou seja, então o sair da esfera é como que fosse, é como que fosse algo nesse sentido, entende? Aquela realidade que você, no qual você foi alimentado durante anos e anos, fica ultrapassada, entende? Você quer mais, você deseja voar alto, você deseja construir os seus próprios aviões com as suas próprias mãos, entende? Com a sua própria engenharia, você pensa no projeto, ou seja, você abre o projeto em cima do birô e você vê toda a estrutura, você vê né, o material que aquele avião vai ser feito, você vê, né, os recursos, né, que aquele avião ele vai trazer, ele vai, entende? Ou seja, você vê a planta, você vê o projeto da construção daquele avião, daquele helicóptero, e você vê não só isso, você vê, né, para que tipo de trabalho ou para que tipo de serviço aquele avião, aquele helicóptero ele vai ser utilizado, se vai ser utilizado para transportar outros aviões, se vai ser utilizado para transportar grandes peças, grande mecanismo, tem de avião grande que vai transportar grandes cargas, ou seja, o sair da esfera, quando eu pensava, era justamente nesse sentido de não só a sua visão, não só o seu conhecimento, não só a sua capacidade, entende? Ou a sua personalidade, ou o seu eu, ou, ou você sair da esfera, mas tudo aquilo que está contextualizado dentro de você sair junto com você, entende? Ir juntamente com você, mesmo que você saia sem nada, mesmo que você saia sem nada da esfera, ou seja, você abandone de uma certa forma a realidade que você vive, tende de perder tempo, às vezes na frente de uma TV, de perder tempo com relação a alguns eventos que aquilo ali não vai suprir em nada, ou que não vai alimentar em nada o seu conhecimento, entende? Os livros que você deixou de ler, que agora você começa a ler, ou os áudios book que você começa a escutar, que você nunca escutou e que a sua mente ela se abre e você passa a entender de que a realidade que você vivia, a esfera que você vivia, ou seja, não tinha isso, não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento. E quando você sai da esfera, você vê aquele colorido, você vê aquele universo, entende? Você vê aquela metrópole, você vê aquela estrutura grandiosa que está à sua frente e que você pode abraçar e que você pode ir de encontro. Então tudo isso me levou de uma certa forma a visualizar, a pensar nesse contexto. Independe, ou seja, independente de eu já ter ouvido falar essa frase antes de sair da esfera, ou sair da esfera, né, ou da realidade onde eu me encontrava, sair, né, do círculo, sair da caixa, entende? Mas no caso aqui, o sair da esfera, no qual eu queria contextualizar, eu queria escrever, era justamente esse ponto, né? Então foi basicamente isso
que me inquietou, entende? Eu olhava para a realidade onde eu estava e eu imaginava, eu não acredito que é só isso, eu acredito que tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais para me conhecer, tem muito mais para me usufruir, tem muito mais para me aproveitar. Eu não queria só aquela realidade bitolada, limitada. Você só pode ir até aqui. Você chega na beira do precipício e as pessoas ao teu redor vão zombar de ti, né? Vão zombar, vão caçoar de você, porque pronto, você chegou ali e daqui você não pode ir além. Ou seja, não, eu posso ir além. Eu chego ali, eu abro as minhas asas, eu abro, entende, os meus mecanismos que eu fui criando a partir do primeiro momento que eu saio da esfera, de que eu fui criando, e que quando eu chego na beira do precipício, aí eu posso abrir as asas e posso saltar, ou até mesmo eu posso saltar e posso abrir as minhas asas. E mesmo que eu não tenha asa, talvez seja um parapeito, talvez seja uma asa delta, talvez seja um paraquedas, talvez seja uma turbina, entende? Talvez seja um propulsor que vai me levar além, ou seja, é justamente esse sair da esfera, não ter o pensamento limitado, não ter a condição limitada de achar que eu cheguei no limite ou eu cheguei na beira do precipício e dali eu não posso ir mais. Não, eu posso, nem que seja, se for o caso, ficar os pinos na beira daquele precipício e jogar e lançar umas cordas e fazer um rapel, tem de fazer um rapel e descer aquele precipício e ver o, o que me espera além daquele precipício. Ou seja, que a minha mente ela não esteja limitada, né? Que o meu eu ele não esteja limitado e não me condicione a querer, a desejar ficar na esfera. Foi nesse contexto que eu pensei, foi nesse contexto que eu imaginei criar esse, no começo, um e-book, mas que com o decorrer eu pensei, não, eu vou criar um audiobook devido à praticidade, devido o escutar, devido o alcance que vai ter, entende? Porque eu não penso só em mim, eu penso também no outro, eu penso também, né, na outra, eu penso também em quem esse audiobook está chegando, em quem vai chegar, eu penso também em você. Então assim, eu agradeço, desejo a você tudo de bom, sucesso. Raimundo Oliver aqui, te espero no próximo capítulo.